Saudações, turma! Estamos aqui para a nossa oitava aula de Jogos, Ensino e Ciências Sociais e hoje nós vamos tratar de um tópico bastante específico e bem mais contemporâneo do que os anteriormente discutidos. Nós vamos falar sobretudo sobre jogos narrativos de caráter analógico, em especial os Role-Playing Games, ou vulgarmente conhecidos como RPGs, que são jogos de representação de papéis. O que vem a ser esses jogos? Pois bem, alguns precursores desses chamados Tabletop RPGs ou RPGs de mesa. Em português já se pensou na ideia de trabalhar com a expressão jogo de representação de papéis, então seriam os JRPs, mas não colou. Então acabou que até o verbo RPGista, para designar aquele que joga RPGs, já é utilizado há pelo menos uns 25 anos no âmbito dos jogadores, com certeza, mas eu diria que também nos livros que discutem isso. Quais são, então, os precursores, seguindo um pouco a linha do que a gente discutiu até agora na disciplina, poderíamos dizer assim, históricos desse gênero de jogos? O gênero ficcional de espada e magia, ou Sword and Sorcery, e aqui vocês podem pensar desde epopeias como Beowulf, que são textos históricos, ou aquilo que depois originou a peça O Anel dos Nibelungos, e outras histórias fantásticas desse gênero. Especialmente eu estou pensando aqui nas Pulp Magazines dos anos 30, em especial em língua inglesa, e nas histórias do que acabou se tornando posteriormente aquele personagem conhecido mais pela representação do Arnold Schwarzenegger no cinema. Sim, ele foi um ator, e ele começou com uma pilha de músculos que era o Conan, em filmes lá nos anos 80. E esse personagem só chegou às telas de cinema por conta de alguns contos esparsos escritos ainda nos anos 20 para os anos 30 pelo seu autor, que morreu ainda muito jovem, e, bem, acabou ajudando a consolidar, mais do que tudo, nos anos 60 e 70, o gênero de espada e magia. Embora nessas histórias do Conan seja muito mais espada e muito pouca magia, porque afinal de contas os magos e feiticeiros são os adversários do Conan e geralmente acabam morrendo. Outra história que talvez tenha um apelo maior e mais literário, porque afinal de contas era comum nas décadas de 60, 70 e mesmo mais recentemente que essa obra fosse lida como aquilo que vocês leem geralmente no ensino médio para fazer o Enem, esse tipo de literatura, era literatura obrigatória em língua inglesa, que é Lord of the Rings ou O Senhor dos Anéis. A obra foi escrita nos anos 50 e o autor já era conhecido anteriormente, tanto pela sua obra literária, embora ele ainda não tivesse publicado muita coisa. Ele ganhou um prêmio de literatura fantástica nesse período. E note-se que nesse período que mais fazia sucesso, em geral, era a literatura de ficção científica. Então, esse gênero de espada e magia, que acaba sendo repensado como uma epopeia fantástica pelo Tolkien, que os elementos que estavam presentes ali já existiam em outras narrativas, mas talvez a grande diferença tenha sido o fato de que ele construiu uma mitologia de origem e as histórias dele sempre evocavam milhares de anos na Terra-média, que era o reino fantástico que ele pensou. Mundo fantástico, na verdade. E que acaba sendo muito evocativo para a criação de outras histórias, né? Todo lugar, e para quem assistiu os filmes, todos os lugares pelos quais passam os personagens têm ruínas, têm elementos que evocam um passado distante, longínquo. Então, você
por que não poderia viver essas histórias? Nos anos 60, antes do surgimento dos role-playing games, algumas pessoas, em boa parte motivadas pela literatura fantástica do Tolkien, criaram a Sociedade do Anacronismo Criativo, traduzindo livremente para o português, que é um pouco isso que aparece até contemporaneamente. Se vocês viram num episódio recente do Gavião Arqueiro da Marvel, aparece ali as pessoas vestindo armaduras e usando espadas de espuma ou de borracha, que não machucam, obviamente, para representar batalhas medievais. Então, esse tipo de o que mais tarde poderia se pensar como live action role-playing game, ou representação em personagem de pessoas num medievo idealizado, já é uma coisa anterior aos role-playing games, o que explica um pouco esse espírito da época. Notem, a gente está pensando nos RPGs que surgiram nos anos 70, então eles surgiram após aquele período no qual há uma grande presença dos hippies, aquela proposta do flower power, e se espera o advento da nova era. Então é nesse contexto cultural que surge esse tipo de jogo, de representação de papéis. Outra coisa interessante é que vocês vão ver que eu tenho uma referência direta, são os jogos de guerra, que nós já discutimos algumas aulas atrás, que nos Estados Unidos, que é o contexto no qual surgem esses jogos de role-playing game, tem uma tremenda presença. E especialmente jogos de guerra, representando batalhas militares medievais, são a principal fonte dos role-playing games. Pois bem, mas então, como é que começa esse jogo, esse tal de RPG? A origem mítica sugere que no início dos anos 70, entre uma série de outros hobbies, né, os wargames tinham uma comunidade bastante estabelecida, eles tinham publicações, encontros anuais de diversos estados, e aqui a gente está pensando em wargames medievais que representavam batalhas campais com vários tipos de sistemas diferentes. E conta a lenda que houve um confronto entre dois jogadores, um com um exército tremendamente grande, mas o outro com uma fortaleza intransponível. E aí teria surgido a ideia de um desses jogadores de mandar um batedor para entrar no castelo do seu adversário, que não teria como ser invadido por armas de cerco ou arqueiros, o que quer que fosse. Era impossível. O fosse muito grande, as muralhas eram muito altas, e o dono do castelo então achou interessante a ideia e disse: tudo bem, na semana que vem então eu mostro para você, mas eu conto para ti como é que vai ser essa entrada e você pode mandar o seu batedor. E supostamente, com base nisso, surgiria o sistema de combate tático de miniaturas Chainmail, que dá origem ao que vai se tornar, em 74, a primeira publicação do Dungeons and Dragons. Claro, né, pessoal? Essa é a história mítica, a origem mítica. Se vocês procurarem as referências, e a mais completa delas é essa daqui, além do Designers and Dragons, vocês encontram, eu acho esse aqui mais completo, do John Patterson, o Playing at the World. Vocês veem aqui uma série de detalhes fundamentados com documentação que nos mostram que não foi bem assim a história. Mas é essa história que é contada e recontada desde as primeiras revistas de RPG que saíram em língua portuguesa e em boa parte em publicações mais recentes dos Estados Unidos, ali dos anos 90, onde houve uma certa popularização do gênero a partir do surgimento de jogos digitais. E bem, os dois criadores do jogo foram Gary Gygax e Dave Arneson, que criaram ele inicialmente com o nome de Fantasy Game e posteriormente como Dungeons and Dragons.
através das publicações da editora Tactical Studies Rules Incorporation. E vocês pensam que Tactical Studies Rules, ou estudo de regras táticas, consegue ser um nome tão interessante para uma empresa de jogos quanto os formuladores de regras para jogos táticos? É basicamente isso. É horrível. Mas a TSR acabou, através da sigla, eles inventaram também um dragãozinho no S da sigla, acabou sendo um sinônimo de jogo, de empresa bem-sucedida de jogos. Uma das que conseguiu entrar nesse mercado dos hobbies e ter um orçamento considerável perto das demais concorrentes. E aqui nós temos alguns elementos interessantes. Como é que a gente pode pensar então, como é que acontece isso que é o RPG? Antes de eu falar um pouquinho mais para vocês do Dungeons and Dragons, que é esse mais conhecido e inicial, o primeiro deles. Uma partida, uma sessão de RPG de mesa, geralmente vai reunir 2 a 6 pessoas. 6 é o máximo, geralmente. Já vi mesas maiores, mas dificilmente é muito duradoura a história, porque afinal de contas são 5 pessoas jogando, então é muito difícil que um não ter que esperar muito até ter a sua vez de fazer alguma ação. Então a tendência é que não sejam só 2 pessoas, embora haja jogos narrados para só uma pessoa. Isso geralmente acaba redundando em jogo solo, na maior parte das vezes. A pessoa vai jogar através de um jogo criado para ser jogado sozinho, com o auxílio de um livro ou uma HQ, como eu mostrei para vocês em outra aula, algo desse gênero. Então, é uma história interativa. Uma só pessoa é difícil. É incomum vocês verem jogos assim. Mas não é incomum vocês verem um narrador e de 3 a 4 jogadores. Isso é o mais frequente. Geralmente é esse número. Mas assim, eu também já, como eu também sou jogador disso desde 93, pelo menos, desse jogo, então eu posso dizer para vocês que já aconteceu ocasiões em que houve a possibilidade de narrar para 5 pessoas, até porque dependendo do jogo, nem todos os jogadores estão presentes. E como que ele se representa? Geralmente você tem uma planilha de personagem, um pedaço de papel onde está escrita, ou vários, né? Às vezes são várias folhas, uma planilha, dependendo da complexidade do sistema e do personagem. Não é incomum haver dados de formatos diferentes, dados com mais que 6 lados. Geralmente, sinônimo de dado é um hexaedro, né? Um dado com 6 lados. É um poliedro de 6 lados numerados. Mas há dados de outros tipos. Então, são outros poliedros que geralmente rolam e conseguem ficar retos numa superfície igualmente reta. Então, geralmente se joga RPG numa mesa. Então, por isso que se chama de Tabletop RPG ou jogo de RPG de mesa. Ou de papel e caneta. Ou papel e lápis. Geralmente são essas expressões traduzindo livremente do inglês. E como que acontece o jogo? Há um narrador, e essa imagem do narrador é interessante. Vocês vão lembrar aqui do Kriegspiel, que é aquele jogo de guerra do século XIX, que tinha lá o referee, um juiz, que arbitrava a partida que era disputada entre 2 exércitos, representados ali por 2 ou mais jogadores. Lembrando que o Kriegspiel pode ser jogado em duplas ou até em grupos, cada exército, né? Mas aqui qual é a diferença principal, pessoal? A diferença é que não é um jogo competitivo. O RPG é, por natureza, como eu mencionei na aula passada, um jogo cooperativo. Tá, então aquele que é o narrador, ou referee, ou Dungeon Master, teria como função ser aquele que antagoniza os jogadores? Sim, mas ele antagoniza os jogadores, ele, chame-se ele de mestre, narrador, guardião ou o que for, cada sistema costuma batizar de uma maneira diferente o responsável por
representar as adversidades do mundo diante daquele grupo de jogadores e jogadoras. E o mestre também quer, vamos utilizar aqui convencionalmente como mestre a expressão, que o jogo continue. Por quê? O RPG raramente é jogado em uma sessão só. A ideia toda é de que você tenha um desenvolvimento dos personagens ali representados. Sendo assim, geralmente ele é jogado numa campanha, que é um arco de histórias. Vocês podem pensar aqui, para usar uma metáfora mais familiar a quem eventualmente nunca ouviu falar ou nunca jogou o jogo, é como se fosse uma temporada de uma série. Tem um arco narrativo composto por uma série de sessões de um jogo. Isso geralmente é uma aventura. E o que seria o contexto da série como um todo, com várias temporadas, seria uma campanha de RPG com várias aventuras, que são jogadas em sessões de jogo. A ideia do sistema, e tudo isso é muito baseado no Dungeons and Dragons, é que o jogo se dá usando um sistema de turnos. E dessa vez eu vou deixar para vocês aqui na nossa aula também um dos vídeos que satiriza um pouco essa noção dos turnos de RPG, especialmente em Dungeons and Dragons. Por quê? Há uma ordem de jogo. Cada um tem a sua vez. Então, turno é a vez de cada jogador na rodada. Essas designações, turno, rodada, são convencionadas inicialmente pela Dungeons and Dragons e apropriadas por uma série de outros sistemas, em que cada um faz a sua ação de uma vez. Embora vai se dizer que um turno geralmente tem 10 segundos, e a rodada tem 10 segundos, que é a convenção do Dungeons and Dragons, e outros sistemas têm uma outra convenção cronológica, não faz muito sentido, porque a quantidade de ações que são feitas simultaneamente, como reproduzidas, funciona como sistema de jogo, mas como história ou como narrativa é bem complicado de pensar que tudo aquilo aconteceu, porque às vezes são tantas as ações que não tem fração de segundo para tudo aquilo ocorrer. Se tem aqui um combate entre 20 pessoas, vamos supor, 4, 5 jogadores e o resto NPCs. E aqui eu explico essa expressão. PC, The Player Character, e NPC, que é uma expressão que já se tornou muito, até jargão, poderia-se dizer, de gamer, é aquele personagem que interage com o jogador. Ele não é representado por ninguém. Na verdade, nos jogos de mesa, ele é representado pelo narrador de história, pelo mestre. Então, dito isso, para dar uma ideia do que seja o RPG, a ideia é que há um grupo de pessoas, jogadores, jogadoras. No início, o mais comum era jogadores, mas cada vez mais, felizmente, nós temos mais jogadoras nesse gênero, e nesse gênero de jogo, né? E várias discussões já ampliaram, incorporaram a própria discussão de gênero para esse sistema, entre várias outras. Isso eu vou mencionar e mostrar alguns exemplos para vocês na nossa aula síncrona. Mas, voltando um pouco para a historinha e o surgimento do sistema, essa daqui era a cara dos primeiros livretinhos lá de 74. Lembrando, né, que existia antes do Fantasy Game o Chainmail, que era um jogo tático de miniaturas. Chainmail é cota de malha, em inglês, que é aquela cota feita com pequenos anéis de aço, que geralmente era usado por cima de um gibão de couro pelos soldados de infantaria ou cavaleiros medievais. Então, a referência aqui ao medievo é direta. E essa imagem ali, que não dá para ver muito bem, porque é pequenininha, mas deixa eu tentar aumentar aqui. Essa imagem aqui que vocês veem é um ladrão roubando a joia de um olho de uma estátua, de um demônio. E aqui os demais personagens, né? Então, que tem um cavaleiro, que parece aqui um clérigo, um outro tipo de guerreiro, um mago. Está lá 2 ladrões roubando a gema do olho da estátua. Essa imagem é parodiada muitíssimas vezes, mesmo nas próprias imagens dos livros posteriores do Dungeons and Dragons.
para o tipo de jogo, ela era uma ilustração considerada de boa qualidade. A maior parte, como vocês veem, geralmente eram umas ilustrações desse tipo. E os sistemas de jogos dessa década todos são assim, com ilustrações muito parcas e com uma cara que parece capa de dissertação ou tese. Isso é grande criatividade. E, bem, a partir dessa imagem original se constitui, como vocês vão ver, uma série de paródias e, por vezes, também associações do jogo a algo demoníaco ou a outras coisas que a partir de 79 ali até os anos 90 vão um pouco que assombrar o Dungeons and Dragons. E talvez, isso a gente vai discutir mais em uma aula futura, mas eu já indico para vocês aqui que eventualmente tiverem curiosidade, que eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para 2 episódios do podcast Pesadelos Artificiais, no qual eu e os colegas de vocês que trabalham na nossa equipe falamos sobre os pânicos em torno do RPG nos Estados Unidos e em um caso brasileiro um pouco posterior. Então, o caso brasileiro não tem a ver com Dungeons and Dragons, mas houve vários casos envolvendo acusações dos mais diversos tipos e esses jogos. Então, por isso que eu fiz alusão a essa imagem supostamente demoníaca, né? Mas bem, no RPG não tem nada a ver com demônio e muito menos Dungeons and Dragons. O que é mais interessante aqui, pessoal, é justamente o seguinte: o que esse jogo faz, mais do que simplesmente evocar a possibilidade de se jogar com a imaginação, isso era o que causava para alguns grupos verdadeiro horror. Porque, embora tivesse ali umas planilhas, uns quadradinhos desenhados na mesa, umas miniaturinhas ou outros objetos para representarem os personagens e monstros, né? Às vezes você usava fichinha, às vezes você usava uma xícara quando era uma coisa maior, né? Um dragão ou coisa do tipo, e não tinha miniatura para representar. Mais do que isso, o que talvez seja o que ficou e perdurou por muito mais tempo são alguns dos elementos empregados nesse sistema de jogo. E aqui eu vou começar a falar de RPGs enquanto sistemas de jogo, não como RPG em si. Porque sim, o Dungeons and Dragons tem uma proposta de você representar um personagem que não é você mesmo, mas ele ainda tem muitos débitos para com os jogos táticos de miniaturas, os Games. Talvez por isso que haja tantas tabelas nas primeiras edições do Dungeons and Dragons, eivadas de números e cálculos, e vários eu diria, que nem faziam sentido. Às vezes o número bom era o mais baixo no dado, outras vezes o número bom era o mais alto no dado, sempre no dado de 20 lados, que era o principal para os testes empregados. Enfim, uma das coisas que esse sistema de jogo incorpora e é usado em vários outros jogos posteriores, e é uma inovação, é o sistema de níveis de level do personagem e de experiência, que um pouco ranqueia tanto os desafios dos personagens quanto os próprios personagens e seus jogadores. Outra coisa importante, pessoal, são os pontos de vida, ou hit points, o HP, que nesse sistema é representado só numericamente, um número barra um número máximo, e em sistemas ulteriores, sobretudo os digitais, acaba sendo representado muito mais por barras de energia. Então, aquilo que aparece lá no Street Fighter, uma barra amarela que vai ficando vermelha à medida que vai baixando, ou uma barrinha verde para indicar vida, que vai ficando vermelha, ou numa cor como se tivesse uma barra vazia, né, como se fosse um líquido que vai desaparecendo, o que aparece claramente no caso do jogo digital Diablo, né, que mana é azul e vida é vermelha, como se fosse o sangue escorrendo do personagem dentro de um vial, né, dentro de um tubo de ensaio ou de uma esfera, no caso do Diablo. Essa representação de hit points é do Dungeons and Dragons, não tem num jogo anterior dessa maneira. E outra coisa é que popularizou muitíssimo aquilo que antes talvez fosse só interesse de quem
lia literatura fantástica. Ou seja, ele popularizou elfos, anões, orcs, hobbits, e aqui nesse caso hobbits eram halflings ou kenders, numa outra versão, porque a família do Tolkien não permitiu o uso da palavra hobbit no jogo Dungeons and Dragons e em nenhum outro jogo. Até hoje não permite claramente. Então, isso são algumas das marcas deixadas por esse sistema de jogo. E aqui tem alguns elementos interessantes. Primeiro, houve não só o Dungeons and Dragons, obviamente, mas uma série de outros jogos. Curiosamente, talvez por paródia do Dungeons and Dragons, a Sword and Sorcery, que é SS, né, o gênero, eles inventaram isso, Masmorras e Dragões, ou Dungeons and Dragons. Então surgiu um sistema que o seu criador jura que criou, sem referência ao Dungeons and Dragons, mas difícil acreditar, que é o Thuns and Trolls, e vários outros foram criados ainda na década de 70. O mais bem sucedido de longe foi Dungeons and Dragons, mas é interessante comparar pelo menos com Thuns and Trolls, que tem edições até hoje, pois esse tipo de sistema e os que vieram depois acabaram de alguma maneira se baseando no Dungeons and Dragons e procurando modificar ou melhorar algumas coisas. Essas imagens que vocês veem aqui são da primeira edição e de várias outras edições desse sistema que já está na sua 7ª edição. Até aqui tem uns dadinhos, não dá para ver claramente, mas são dados 16 lados, mas com ícones, não com números. E os originais usavam só números mesmo. E a ideia aqui é a seguinte, o Thuns and Trolls, que foi um desses concorrentes, não muito bem sucedidos na época, ao invés de várias tabelas, regras complicadas como o Dungeons and Dragons, tinha regras bastante simples. Ele usava só dados 16 lados, e a outra diferença era que ele era muito irônico e usava elementos cômicos para magias e religião. Ou seja, uma magia não ia ser a bola de fogo ou o raio. Não, ia ser a magia que derrota o inimigo ou derrete monstro. Uma coisa assim. As coisas bem bobas, na verdade, os nomes das magias. Porque a ideia era que, sim, era só um jogo. Talvez por isso também não tenha feito tanto sucesso com Dungeons and Dragons na época, porque ele acaba brincando muito com a quarta parede, né? O tempo todo o Thuns and Trolls lembra você de que é um jogo, o que você está jogando. Então, acaba rompendo um pouco com essa imersão narrativa. E aqui eu estou evocando claramente a nossa autora, Murray, no livro dela, Hamlet no Holodeck, que eu gostaria muito que vocês leiam ou tenham lido o capítulo 6 dele, que nos ajuda demais a pensar sobre o RPG e seus possíveis empregos, ensino e educação. Outros sistemas de RPG para além do Dungeons and Dragons e daqueles que evocam diretamente ele. Aqui eu vou falar dos dois que foram os mais influentes, pode-se dizer, nos anos 90 e sobretudo nos anos 90 no Brasil, quando surgiu esse gênero. Esse sistema, que é o GURPS, que é o que depois, o nome original dele não era esse, mas acabou depois virando Generic Universal Role Playing System. Eu conheci ele já com essa sigla que designava isso. Foi criado pela Steve Jackson Games e publicado originalmente pela Devir no Brasil. Curiosamente, ele foi o primeiro sistema publicado pela Devir no Brasil e talvez por isso ele tenha muito mais espaço em nosso país e até um pouco nessa memória dos jogadores do que mesmo nos Estados Unidos. É um RPG conhecido nos Estados Unidos, mas há vários outros bem mais conhecidos, bem mais populares, já lançados na mesma época. E qual é a proposta desse sistema? E aqui a ideia sistema fica bem mais evidente. O GURPS é um sistema. Vocês veem aqui pela capa, aqui elas não aparecem na íntegra, todas elas, né? Essa daqui é um rosto, um esboço. Os outros aqui tem essas bolhas na qual flutuam. Aqui é um punk que está aparecendo só o cantinho, uma maga. Aqui também outras imagens que eles fazem tipo um pastiche nessa última edição. E
Bem, o que acaba aparecendo aqui é... Deixa eu pegar aqui o livro para mostrar para vocês a capa. Isso que eu estava mencionando. Porque a capa continua mostrando essa segunda edição uma mente, né? Uma silhueta de um humano com essas esferas onde tem figuras dentro. E aqui atrás vocês veem várias outras. Tem uma super-heroína com chamas, um viking e vários outros. Porque a ideia do sistema é justamente essa. Isso aqui é só um livro de regras. Isso é um grande sistema de regras com detalhamentos de diversas ordens. E ele não tem uma narrativa ou uma história próprias. A ideia dele é que ele vai ser meio que aquilo que vai depois virar o engine dos jogos digitais, ou a estrutura na qual você constrói o jogo e você coloca a substância narrativa nesse caso. Aqui vocês veem pequenininho, eu vou aumentar um pouco, uma planilha de GURPS. Essa daqui é uma planilha preenchida de um personagem de um jogo que eu narrei há mais de 20 anos. E aqui estão os atributos, né? Força, destreza, inteligência, vitalidade. Isso é a planilha em português, mas as siglas dos atributos que é em inglês não foram traduzidas. Aqui uns outros atributos derivados desses aqui acima. Capacidade de carga, que é uma coisa pensada a partir da força do personagem especificamente. As defesas ativas, do tipo qual é a possibilidade que ele tem de esquivar um ataque ou aparar o ataque. A esquiva sempre é mais baixa, mas sempre é melhor, porque você evita completamente ele. Se você está parando um ataque, nem sempre a ideia vai ser mais fácil, mas nem sempre é muito bom. Você pode estar desarmado ou com um bastão aparando uma espada. Não vai dar muito certo. Aqui a descrição de vantagens, desvantagens e peculiaridades. E isso daqui é uma diferença tremenda em relação não só ao Dungeons and Dragons, mas a todos os outros RPGs daquele período. Há uma descrição de vantagens e desvantagens. Simplificando aqui, físicas, mentais e sociais. Como assim vantagens sociais? Se a pessoa tem contatos ou tem influência numa determinada sociedade e ela está naquele lugar onde tem influência, isso vai se refletir nessa planilha, porque ele tem um recurso que os outros não têm. Uma desvantagem social. O sujeito tem um comportamento xenofóbico em relação a outros grupos sociais ou grupos importantes naquele contexto, algo que não é visto bem naquele grupo social, ou hábitos detestáveis. O sujeito escarra em público. Em qualquer lugar, chega ali, como se nós estivéssemos lá na universidade em aula, daqui a pouco alguém escarra no chão, cospe. Bem, isso era uma coisa comum no início do século XX. Tanto que tinha escarradeiras no Rio de Janeiro, uma cidade belíssima, mesmo depois das reformas, mantiveram lá as escarradeiras, que era para pelo menos as pessoas não escarrarem no chão, mas escarrarem nas escarradeiras. Hoje em dia isso é um hábito detestável. Então, o jogo tem esse grau de especificidade. E, curiosamente, também tem uma série de desvantagens mentais. Excesso de confiança, por exemplo. Pessoas pouco experientes vão ter uma reação positiva contigo. Acham que você é tudo aquilo que você diz. Os mais experientes, naquilo que você está falando, têm uma reação negativa porque sabem que você não é tudo aquilo, e o sujeito que tem excesso de confiança, ele realmente acredita que é tão bom quanto ele diz. Então, geralmente, ele pode enfrentar um desafio que está muito além das suas habilidades. E aqui entra um outro elemento, não vou detalhar as outras vantagens e desvantagens. Também tem as sobrenaturais, por causa de jogos que incorporam um elemento sobrenatural. E peculiaridades são só um ponto. Isso que é o curioso. Todo personagem ele é convertido em pontos no GURPS. Diferente do Dungeons and Dragons, que rolava atributos, e tinha alguns personagens que eram muito melhores que outros. Por quê? Porque teve sorte quando rolou atributo. O GURPS convencionava isso tudo numa planilha que poderia ter diferentes níveis de poder. Os heróis geralmente eram 100 pontos, mas desses 100 pontos tinha um limite de 40 pontos em desvantagem e 5 em peculiaridades. Então ele acabava tendo 145. E estimulava você a ter desvantagens. O sistema todo acabava fazendo isso. Então, havia ali coisas que eram desafiadoras de representar. Não eram só coisas boas. Diferente daquilo que aparecia no Dungeons and Dragons, né?
Dungeons and Dragons, a ideia da representação era bem mais limitada. Então vocês podem ver aqui por que esse sistema é interessante. A pessoa pode ter uma fobia, por exemplo, e aí vai ter que representar a fobia. E tem uma forma no sistema de dizer, olha, tem uma chance aí de que a sua fobia te afete. Você tem pesadelos, às vezes não dorme direito, fica insone, pode estar cansado. Aí vai rolar, novamente, 3 dados e 6 lados. Esse sistema usa só dados que se usava, na época eu lembro que todo mundo acabava canibalizando algum war para usar os dados e as pecinhas para representar nos grids hexagonais os personagens de GURPS. E esse, como vocês veem aqui, é um arqueiro, elfo, que foi representado, tem uma destreza alta, força baixa, mais ou menos inteligente, vitalidade mediana, e a ideia aqui é que ele é um personagem de fantasia medieval. E, bem, e aqui estão as habilidades dele, ou seja, o que o personagem sabe fazer, e um número que representa o alvo a ser rolado em 3 dados E6. Então, geralmente era um número entre 10 e 18, de acordo com a dificuldade da perícia. O sistema também visava representar isso, do tipo, a pessoa ser muito boa em uma arte marcial como Kung Fu é mais difícil do que briga de rua, embora esse Kung Fu seja mais eficiente, mais efetivo. Assim como usar um estilingue é mais fácil do que usar arco e flecha. Mas arco e flecha é bem mais eficiente, sobretudo a longa distância. Então, tudo isso é representado aqui nessa planilha. Então, a quantidade de pontos para alcançar um certo nível, uma habilidade, é diferente de acordo com a dificuldade da habilidade. Então, você vai pensar que, por exemplo, física quântica vai ser um ramo da física, do conhecimento física, que é uma habilidade, uma perícia. A perícia física, subtipo física quântica, é mental muito difícil. Então, a pessoa tem que passar muito tempo estudando para aprender aquilo. Por outro lado, você pode ter outras perícias que são muito fáceis. Então, vocês vão pensar ali, uma mental fácil seria... Mental média é o aprendizado de línguas, em geral. Então, demanda tempo, mas todo mundo é capaz de aprender, porque pessoas não precisam ser especialmente inteligentes para aprender uma língua. Claro, o nível de habilidade dela naquela língua, o conhecimento dela naquela língua vai ter relação com o quão ela despendeu pontos. Pontos aqui representam tempo. A ideia de que os personagens têm pontos representa isso. E é bem interessante. Vale a pena assim, conhecer o sistema. Tem uma 4ª edição agora traduzida para o português. E como vocês veem aqui, por essa descrição meio exaustiva que eu acabei fazendo, ele é um sistema que visa simular realidade. Então, é um sistema para RPG de mesa que visa nada menos do que representar toda e qualquer situação possível. Então, na nossa aula síncrona eu vou mostrar melhor para vocês, mas eu já tinha prometido outra vez, então eu mostro aqui por alto. Por exemplo, nós temos aqui um GURPS que é um bestiário de criaturas fantásticas, que teve como, o que é curioso, criptozoologistas, ou seja, pessoas que acreditam ou procuram essas criaturas fantásticas, alguns dos seus consultados. Tem esse outro aqui que é para representação de horror. Então tem cenários diferentes, que aqui usam até cenários bastante conhecidos à época, por um outro sistema de RPG que é o Call of Cthulhu, que acabou incorporando essa discussão do horror, mas tem muita informação histórica, isso que é interessante. Eu lembro que foi aqui a primeira vez que eu vi um mapa de Londres e ele estimula você a utilizar o mapa, representar de modo detalhado. Está aqui o mapinha de Londres. E aí vocês têm mitos celtas. Sim, eles foram atrás de uma pessoa que sabia mitologia para fazer a construção dessa narrativa. E aí utilizando ali planilhas, convertendo nas histórias. Mas notem, isso daqui é o componente narrativo do GURPS.
esses livrinhos. Vai ter um outro sobre Grécia. A gente teve um que saiu em português que é muito interessante, que é o Império Romano, que eu já vi usarem em aulas de história, sobretudo para mostrar o que eram as arenas, né? Mas tem muita informação relevante aqui, histórica mesmo, porque a ideia é que você vai estar representando o personagem numa realidade histórica alternativa, não necessariamente ficcional, fantástica. Então, eu já mencionei a maior parte dessas coisas aqui, pessoal. O que é interessante, mais do que tudo, destacar, é que o GURPS acaba sendo o primeiro sistema propriamente dito que tem um livro de regras separado de todas as narrativas. Ele se propõe a ser genérico e permitir o uso para qualquer coisa. O que é interessante é que talvez eles tenham sido tão bem sucedidos nessa tentativa de simulação de realidade que aconteceu essa daí é a capa da versão do GURPS que levou o serviço secreto norte-americano a simplesmente fazer uma raid, né? Invadiram lá o escritório da Steve Jackson Games, a empresa quase faliu por conta disso, porque eles levaram, eles podem fazer isso, né? Podiam e continuam podendo, por suspeitas que tiveram lá e denúncias de que um jogo estaria ensinando as pessoas a ser hackers, e esse jogo era o GURPS Cyberpunk, que descrevia a internet, como hackear, e tinha isso, dizia isso no livro, mas dizia usando o dado 16 e nível de habilidade em hacking, que é uma perícia. Então não ensinava tecnicamente nada nesse sentido. Eu até posso depois mostrar para vocês nas aulas outros livros que, curiosamente, em um outro sistema futurista, também um pouco cyberpunk, embora com elementos fantásticos, descreve a internet antes da existência da internet, em extremo detalhamento. Como assim? Sim, porque a ideia de que a internet é um lugar, é um espaço navegável, surge no Neuromancer, que é um romance do William Gibson, dos anos 80, e, embora a internet militar existisse, não existia esse ciberespaço, no qual podemos navegar a partir da criação lá do código World Wide Web, né, www, e das demais formas de navegação. Então, por muito desconhecimento e por essa pretensão do jogo acabar sendo fidedigno à realidade, simular as situações reais, até o Serviço Secreto americano acabou achando GURPS perigoso. Por isso que eles ainda colocam essa pirâmidezinha aqui com o olho para dizer que esse é o jogo de RPG que fez com que Steve Jackson Games fosse invadida pelo serviço secreto. Eles colocam isso na capa e acabaram conseguindo algum tipo de publicidade indireta, né? Afinal de contas, se o jogo motivou o serviço secreto a ir atrás deles, talvez é porque seja bom, né? Ou porque seja muito bem feito. Mas enfim, o fato é que GURPS é um sistema pesado, muito detalhado em termos de regras, é considerado um dos mais pesados, se não mais pesado de todos, hoje em dia, desse gênero que ainda é publicado. Ele, mesmo nas edições mais recentes, ele tem 2 livros só de regras, e aí você aplica eles para outras coisas, né? Ele não é user-friendly, assim, você não lê o livro e sai jogando. E cada vez mais essa é a tendência. Mas uma outra perspectiva, que seria um terceiro grupo, o terceiro sistema, é esse Vampiro à Máscara. Eu coloquei aqui o livro original, que também temos aqui, que foi lançado um pouco depois, também pela Devir, no Brasil. O lançamento do Dungeons and Dragons foi meio tardio e ele saiu de 2 formas diferentes. Um é aquela caixa que eu mostrei para vocês, que saiu pela Grow, do jogo de tabuleiro, e teve uma edição, até vamos conferir aqui a data, porque eu não estou bem certo dela. Nem diz aqui, é 95, a primeira edição brasileira, acabou sendo tardia, do AD&D, o Advanced Dungeons and Dragons. Como vocês talvez não lembrem, ou não tem notícia, nessa época o Brasil era dolarizado,
basicamente. O real valia 1 a 1, estava no iniciozinho do plano real, e a maior parte desses materiais era comprada em inglês pelo pessoal. A gente tinha que saber inglês para poder jogar RPG, sobretudo o AD&D, que é essa versão de 89 do Dungeons and Dragons, que eles fizeram uma versão que era igual ao Dungeons and Dragons, só que era avançada. Por isso que eles dizem aqui, baixo pequenininho, segunda edição. E por uma briga lá entre o Arneson e o Gygax, que também acabou virando esse Advanced. Por isso que depois caiu o Advanced e voltou a ser Dungeons and Dragons, simplesmente. E, bem, depois eu até posso mostrar melhor para vocês, mas esse daqui é uma versão ilustrada, tem bem mais ilustrações coloridas, o livro é bem feito, mas tem, a cada 2, 3 páginas tem uma tabela diferente. Tanto que tem um índice de tabelas. Esta aqui que eu mostrei para vocês rapidamente era a tabela 38, e não é a última. Aqui no capítulo 11 tem a tabela 59. E a ideia da tabela é que você possa rolar dados para produzir resultados aleatórios. Tem mais de 70 tabelas nesse livrinho, e que é o livro do mestre, do Dungeon Master. O livro dos jogadores tem outras tantas dezenas de tabelas. E bem, qual é a proposta do Vampiro à Máscara? Sair por completo dessa tradição dos wargames, na qual estava o Dungeons and Dragons. O GURPS também tem muito disso, porque como ele quer ser muito realista e detalhista, o tipo de ferimento, se é perfurante, faz mais estrago na pessoa, é capaz de matar, do que um contundente. Uma série de assim, minúcias que parecem às vezes que você está lendo um laudo de legista, né? Não descrevendo uma cena de combate ou o que alguém está querendo fazer na historinha no uso de uma perícia do GURPS. No Vampiro à Máscara isso tudo é simplificado e tanto é diferente que o início de todos esses livros costuma ser um pouco assim. Monstros, monstros por toda parte. E o que ele conta aqui? Uma história. E logo depois tem aqui uma cartinha, esse daqui ainda é singelo, tem uma cartinha de um personagem, e aí essa imagem totalmente punk gótico, né? Anos 90, muito anos 90, que é muito o estilo do jogo. E daí essa, muita jaqueta de couro, muito óculos escuros de dia ou de noite. Então, essas imagens desoladas. Por quê? Vampiro à Máscara é uma criação do Mark Henhagen que acaba sendo uma porta de entrada para um tipo de narrativa de RPG diferente. É um RPG que se baseia no nosso mundo contemporâneo, moderno, mas um pouco diferente do nosso mundo. Ele é mais sombrio, ele é um pouco mais degradado, é mais sem esperança. É a World of Darkness, como ele menciona, né? Um mundo de trevas. E a proposta do Vampiro à Máscara é de que vampiros existem entre nós, mas eles respeitam o que eles chamam de a máscara, ou seja, eles ocultam a sua existência dos mortais. E tem toda uma discussão, para quem tiver curiosidade, a gente também fez um episódio do Pesadelos, que a gente contou com a presença do Andrew, que pesquisou Anne Rice, e é um profundo conhecedor da obra de Anne Rice e do Vampiro à Máscara, dessa narrativa toda, porque o Henhagen, ao fazer isso daqui, se baseou muito na literatura da Anne Rice, que é do Entrevista com o Vampiro, para quem não tem familiaridade com as obras da autora, que acabou virando filme nos anos 90. E é uma história de vampiro bem diferente de Crepúsculo e esses mais contemporâneos ali. Lembra um pouco aquele de Vampiros e Lobisomem que eu sempre esqueço o nome. Mas tem uma tetralogia, se não me equivoco, mas que é Vampiros contra Lobisomens, uma série de filmes que saiu nos anos 2000. Depois em aula vocês vão ver isso ali. Anjos da Noite é o nome dessa série de filmes, pessoal. Ali vocês têm uma representação bem próxima do que é Mundo das Trevas, tanto no clima quanto no restante. Tinha até uma proposta deles criarem esses filmes muito próximos
da White Wolf, que era a empresa do Reinhagen, né, da qual ele participava, mas acabou não rolando, e, enfim. Qual é a grande diferença desse sistema? Storyteller, que até 2002, ali de 91 a 2002, por pouco mais de 10 anos, ele perdurou. Ele usava primeiro uma forma diferente de definir resultados. Era sucesso ou falha no dado, em cada dado. E você jogava vários dados para o mesmo teste, o que era diferente da maior parte dos sistemas anteriores. Nos sistemas anteriores você ou rolava 3 ou mais dados para fazer com que você alcançasse determinado sucesso. E havia um sistema no Shadowrun que é similar a esse, sucesso ou falha em cada dado, mas ele usava dados de 10 lados para isso, o que era incomum, ou seja, usava muitos dados de 10 lados. E como vocês vão ver daqui a pouquinho, a planilha era diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu não separei slide com a planilha. Mas a planilha do Vampiro, mesmo que vocês vão ver pequenininho aqui, ela tem bolinhas, ela não tem números, propositalmente. Por quê? Porque a ideia é que você vai ter umas 5 bolinhas, e cada bolinha representa um dado, e aí você vai somar um atributo com uma habilidade para rolar um certo número de dados. Esse sistema simplificado é usado em muitos sistemas posteriores e vários sistemas contemporâneos. Então, esse somatório de diferentes dados. Ele é centrado na narrativa. Então, esse textinho curto que eu mostrei para vocês, que é uma carta, o início do Vampiro à Máscara, nessa edição, vocês veem que nas edições mais contemporâneas, vocês têm muitas imagens com longas histórias. A versão da 5ª edição do Vampiro à Máscara tem acho que são 20 ou mais, pelo menos 20 páginas iniciais, ricamente ilustradas, contando a história, e que meio que ajuda a contar o que são os vampiros nesse mundo das trevas, nessa versão, né? Ele não usa mapas no jogo, ou seja, ele se liberta por completo daquilo que no Dungeons and Dragons é necessário. É um jogo tático de miniaturas, que é RPG também. E uma sessão de combate no Dungeons and Dragons demora muito, justamente por isso, né? Porque tem que mexer o bonequinho e cada rodada demora ali meia hora, uma rodada para 5 monstros e 5 jogadores ou 4 jogadores terminarem a rodada. E às vezes uma sessão de jogo pode ser reduzida a 3 ou 4 sessões de combate. Ou se tu vai ter uma sessão de combate, não se calcula ali menos de uma hora. Um jogo de mesa. Então, GURPS já consegue mudar um pouco isso, mas é ainda mais detalhista porque usa hexágonos para movimentação. Então tem cálculos extremamente complexos para movimentação, até mais que Dungeons and Dragons. E para acertos em partes localizadas do corpo. Então, você quer dar uma flechada através da viseira do elmo. Tá, isso daí é um redutor de 11 no teu nível de habilidade com arco. E entendam o que significa isso, né? Então, o GURPS até não funciona muito bem como RPG heróico, justamente porque não importa o quão armadurado e forte seja o cavaleiro, a flechada no olho, se for bem sucedida, acaba com a sua aventura. Mas o storytelling abre mão por completo de mapas. Você até desenha ali para ter uma noção, olha, a distância é essa, aquela, consegue alcançar ou não, mas não se usa exatamente rodada, turno, mas você tenta pensar mais na cena. E às vezes os confrontos são bem mais simplificados, embora possa-se usar o sistema de combate por rodada e turno do mesmo jeito que nos sistemas anteriores. Só que não é tão detalhado, os combates tendem a ser mais rápidos. Há um problema que vários jogadores mencionam em relação a esse sistema, que é justamente o uso dos dados às vezes faz resultados estranhos. Você pode rolar 10 dados de 10 lados e não ter nenhum sucesso. E alguém pode rolar 3 dados de 10 lados e ter 5, 6 sucessos. Como são mais que o número de dados? Porque os dados estouram, né? Se saiam 10, você rola esse dado de novo. Outra coisa diferente é que as regras são simplificadas em comparação com outros sistemas, de fato, anteriores. Não possuem tabelas e eles têm isso que eu mencionei da unidade da cena, mais que a rodada. Tem uma ênfase para isso.
não é tudo que tem que parar e rolar dado. E ele estimula muito live action roleplay, ou seja, jogo de representação de papéis ao vivo, com regras bem específicas. Tem um livro inteiro dedicado, de 300 páginas, dedicado só a regras da noite, ou seja, como fazer jogos de representação de papéis ao vivo utilizando esse sistema de jogo, que é também uma ambientação. Tanto que ele muda de nome, né? De Storyteller e vira para Storytelling, depois de 2002, porque há um arco narrativo de todos os livros. E aqui eu explico um pouco disso. Esses são os livros. Eu deixei os títulos originais, quase todos foram traduzidos. É Vampiro a Máscara, o Lobisomem, o Apocalipse, Mago, a Ascensão, o Street Fighter, que não é Mundo das Trevas, mas está aqui no meio também, e acabou escapando. Pensei em ter colocado só os do Mundo das Trevas. Wraith, o Limbo. Changeling, o Sonhar. Os Abraçados do Leste, né? Ou seja, dos Vampiros Orientais. Os Caçadores, Múmia, Ressurreição, Demônios Caídos, que fecham tudo. Ou seja, sim, tem vampiro, tem lobisomem, tem mago, tem espectros, tem fadas, tem caçadores de todas essas criaturas, também tem múmia e tem demônio nesse mundo. E geralmente, não vou entrar nos pormenores porque é bem complexo, mas geralmente tem um elemento meio arquetípico e projetivo para que as pessoas se identifiquem com algumas daquelas configurações. Especialmente mago, lobisomem e vampiro, que são os três principais, tem isso muito presente. No caso da aparição, o limbo, o Wraith da Oblivion, é um tema bem mais pesado, porque necessariamente você está jogando com um espectro de uma pessoa que já morreu. Então, e todos eles têm esse momento de passagem, né? O vampiro é abraçado e se torna um vampiro. O lobisomem desperta e descobre que é um lobisomem. O mago também, ele desperta de outra maneira. O lobisomem não é despertar a palavra, mas enfim, é a mesma noção. Ele se transforma, né? E aí descobre que é lobisomem. O mago desperta e aí vê que consegue mudar a realidade, e aí geralmente é associado a alguma tradição que tem uma forma de ver o mundo, uma visão de mundo associada a isso. Então, os outros, bem, são diferentes e são, mas têm a mesma estrutura, né? Sempre um arquétipo com uma tipologia, com uma certa tendência, os mais agressivos, os mais escolásticos, os que têm mais fé, enfim, varia de acordo com a narrativa. E todos têm em torno de si essa concepção de que há um mundo das trevas. O que talvez seja o mais explícito deles e o que seja mais pesado em termos narrativos é o lobisomem apocalipse, porque a ideia é de que o mundo vai acabar quando acabar o milênio. A ideia, a premissa é essa. E os lobisomens seriam os guerreiros de Gaia, que representariam a vida, o planeta, e sabem que a batalha está perdida, mas lutam mesmo assim. Então, e aí tem um elemento que lembra muito divindades da Índia, né? Ou o princípio da Índia de destruição, criação e preservação, representado por três entidades que são mais princípios de regimento da própria vida. Tem uma mitologia própria no Lobisomem Apocalipse que acaba sendo expandida para todos os livros do Mundo das Trevas, que é a Wyrm, que seria a destruição, a Weaver, que seria a ordem ou preservação, e a Wild, que é a criação. E aí teria havido um desequilíbrio, a ordem querendo tudo controlar, né? A gente vê aí o desencantamento do mundo weberiano na Weaver, a Wyrm, que é a corrupção, estaria representado por poluição, degradações, mutações, doenças, que seria também teria enlouquecido por conta do excesso de domínio da Weaver, e os guerreiros de Gaia seriam os representantes da Wild, que é a vida no limite, né? Que seriam os lobisomens. Então não é lobisomem como uma criatura maligna, mas é uma outra concepção completamente heróica do lobisomem. Não menos violenta, mas heróica. Então tem alguns jogos digitais, agora saiu um recentemente, que para videogame, PlayStation 3 e 4,
e parece que vai sair para Steam em algum momento. Não sei, as críticas não dizem que é um bom jogo, mas é baseado no Lobisomem Apocalipse. E se vocês procurarem Werewolf the Apocalypse na Steam, eu sei que tem um jogo narrativo, que também tem tradução para o português, que é uma novela gráfica, que vocês conseguem jogar. Tem uns 3 para vampiro e tem esse do Werewolf Apocalipse nessa concepção da White Wolf. Tinha um para mago, mas foi descontinuado. Eu tenho ele no iPad, que um dia eu baixei e deixei ele ali, não tiro, porque se eu tirar não baixo de novo. Que é bem bonzinho. Mas bem, o sistema storytelling tem essa perspectiva, pessoal, de contar uma história, como vocês viram, até eu explicando ele um pouco para vocês, é outra perspectiva. É narrativo. Você pode só ler, é um pouco o que eu faço com esse sistema, eu leio os livros pelas histórias. E fico lendo, e fico entendendo, mais do que jogar. Faz mais uma década que eu não jogo nada, eu acho que mais de 15 anos. Não jogo nada usando esse sistema. Mas as histórias continuam boas. Então, essa era a proposta dele. E isso, notem, são apenas 3 desses principais. Um historicamente importante, o outro que é o genérico, universal, o GURPS, e o... Claro, Dungeons & Dragons é historicamente importante, mas continua existindo. E o terceiro, que é esse storytelling, que também continua existindo, continua sendo jogado. Todos eles continuam sendo jogados, mas eles têm diferentes usos para nós. E aqui eu já conduzo para a finalização, porque isso tudo é para ser um preâmbulo que estimule vocês a leitura do texto da Fiore, que eu escaneei para vocês poderem ler para a aula, que nos dá umas explicações gerais, e algumas tintas do que eu vou tentar discutir teoricamente com vocês. Afinal de contas, vocês podem estar se perguntando, o que RPG tem a ver com educação? Na verdade, pessoal, essa é uma fotinha de alguns livros que eu consegui garimpar ao longo dos anos. Vocês têm ali em cima RPG e Arte, esse dessas duas mãos aqui, que foi um simpósio realizado em 96, e com muito estímulo da Devir, mas não foi a Devir apenas que financiou, que acabou originando um enorme simpósio. Está ali tudo transcrito, as palestras, as participações que foram realizadas. Depois nós tivemos a publicação da tese. Aqui é uma tese sobre o role-playing game, de uma pesquisadora que defendeu ela em 97, então foi a primeira tese sobre role-playing game no Brasil. E é bem completa, fala basicamente desses 3 sistemas que eu mencionei a vocês. Não é um texto que seja disponível em formato digital, mas vocês acham ele, acho que até na Amazon ainda tem à venda. Esse é a aventura e a leitura da escrita, da aventura da leitura e da escrita entre mestres de role-playing game, é uma pesquisa com mestres desse jogo, feita no início dos anos 2000, e é uma dissertação de mestrado, não casualmente publicada pela Devir, né, que, como vocês viram, foi que publicou a maior parte desses jogos de RPG, é de 2000 especificamente. Vocês também têm aqui esse Anais do Simpósio RPG Educação. Houve ali por 2002, 2003 alguns eventos. Esse daqui foi de 24 a 26 de maio de 2002, com apoio de uma série de entidades e da Devir também, que acabou publicando, né? Então, várias atividades. E, bem, há algumas outras coisas. Tem esse livro das lendas, que é uma proposta de uso de RPG, e esse Crônicas Brasileiras, que é outra, mais recente, que eles propõem sistemas, tem aventuras para uso em sala de aula. Isso aqui é bem simplinho, na verdade. Propõe o sistema no próprio livro aqui, enfim. Não usei para ver se funciona, mas não sei. Não acho que seja um bom sistema. Melhor dizendo, acho que é um sistema simples demais, a gente poderia usar outros que já existem, talvez com maior sucesso. Mas uma coisa que eu tenho que dizer para vocês aqui há um lapso de 2002, esse daqui, por que é esse do primeiro simpósio de educação, que foi início de 2002, e não há mais nada depois?
Aí, novamente, eu menciono o nosso episódio, o último episódio dessa temporada, do Pesadelos Artificiais, que é sobre o pânico em torno do caso Aline. É um caso que aconteceu em 2001 no Brasil, e por um bom tempo foi muito difícil conseguir usar RPG em escolas por conta do pânico criado em torno do caso, que acusou, sem provas, 4 pessoas que ficaram sofrendo até 2009. E aí, muito timidamente, tem se observado agora, nos últimos 5 anos, uma retomada um pouco mais ampla, porque arrefeceu um pouco esse pânico em torno do role-playing game, de iniciativas nesse sentido. Então, algumas das coisas que eu gostaria de mencionar a vocês são as seguintes. Nós temos aqui algumas possibilidades de uso de RPG em ciências sociais. Essa daqui é uma pesquisa, o Shared Fantasy, que o Gary Alan Fine, que é um sociólogo extremamente interessante, utiliza muito os quadros da experiência social do Goffman, dentre outras propostas, mas sobretudo essa dos frames do Goffman, dos quadros ou enquadramentos, para pensar em um sistema de RPG contemporâneo do Dungeons and Dragons, mas que não é Dungeons and Dragons. Ele usa a observação participante. Outra proposta, aí totalmente diferente, é essa do Dangerous Games, que fala de vários sistemas de jogos de RPG, mas fala muito sobre imersão e o papel do RPG para a imaginação. O autor trabalha com religião, então ele trabalha muito com pânico satânico. E notem, não casualmente, aqui vocês veem a paródia daquele demônio da imagem do Player's Handbook inicial. E os personagens ali à frente, né? Então ele trabalha muito com isso. Eu vou discutir essas referências teóricas com vocês na nossa aula síncrona. Se vocês quiserem, depois eu posso sistematizar e fazer uma outra aula gravada especificamente mais sobre isso, porque eu preferi fazer mais descritiva sobre o role-playing game, essa. E nós nos vemos lá, na nossa aula síncrona. Por hora, pessoal, era isso. Muito obrigado e até breve.